Valeu, Amaral Filho. Olha, eu vou lhe parabenizar aqui ao vivo porque você merece. Você trazendo conteúdos ali dentro do veículo, né, velho? Ele é o repórter, de fato... Raiz. Esse tem todos os meus parabéns. Valeu, Amaral Filho. E com relação à pergunta dele, olha, eu acho assim, hoje o maior culpado para o problema que o Flamengo vem enfrentando é sua diretoria, né? Isso aí é fato. Mas a gente vai pontuar aqui cada um dos erros. Primeiro eu vou começar com um torcedor ali do Flamengo. Isso. Responda. Ele tá nervoso. Não. Eu vou só aproveitar aqui e vou dar uma de polêmica. Ô, Jefferson Matos, você falou, eu fiz questão quando você me convocou pra cá, eu trouxe o manto. Isso aqui é pra você e pra Paulo, viu? Que ficou falando, cadê Diego? Não, eu vim, eu trouxe a camisa aqui e tal, vou até pedir permissão aqui, vou deixar a camisa no ombro aqui. Não permitido. Vou deixar aqui, ó. Tá liberado, fica à vontade. Vou deixar aqui, ó. Então, assim, sobre o que você perguntou e o que você falou, pra mim, eu concordo que, assim, quando a gente vai pensar e vai falar de Dorival, que foi aquele último momento, pra mim, o Flamengo, ele pecou nisso, porque, assim, no caso, o próprio Dorival, ele, digamos que assim, como a gente estava falando aqui mais cedo, o Flamengo ele tem um elenco que ele é estrelado e tem muito ego envolvido. Então, o Dorival, na minha opinião, ele fez mais um consenso no sentido de deixar aqueles caras muito à vontade. Então, o Flamengo ele não estava entregando mais resultados muito ali no final. O time estava jogando de forma patética. Ganhou o título, ganhou. Mas, para mim, a forma como estava sendo jogado ali já não agradava mais. É como se tivesse chegado numa espécie de exaustão. Ele não estava conseguindo fazer o time entregar mais. Então, assim, isso para mim não foi legal. Mas, assim, desculpa te interromper. Isso não é comum em qualquer time que já tem o seu objetivo alcançado? Eu acho que a gente já viu isso com outros clubes, em outros campeonatos. Um clube que chega em determinada rodada já com o título garantido, a tendência é cair. E até no sentido de entender... Mas caiu demais. Não é fácil para uma equipe disputar, ainda mais aqui no Brasil, né? Disputar várias competições como disputa. Jogadores... Agora, sim, poderia ter tomado algumas atitudes que não fosse de encontro, de repente, a essa possibilidade lá na frente ser questionado. Sim, e aí você tem isso, e aí tem um outro ponto também para passar para os colegas, que sim, o Flamengo, ele está, na minha opinião, com um erro estratégico de planejamento muito grande. Porque assim, se a gente contabilizar, vão totalizar agora com o Vitor Pereira 37 milhões em multas rescisórias. Cara, quem você contrataria? Coloca aí no chat com 37 milhões pro teu time. Ainda tem a possibilidade de pagar, de repente, uma multa lá de 15 milhões para ter Jorge Jesus antes do tempo. Porque assim, se você... Não, já estão querendo pegar o valor de Arão dentro do processo para uma possível negociação. Que o Fernembano, isso, ele não pagou ainda determinados direitos que o Flamengo tem sobre o jogador e já estão vendo essa possibilidade. Mas aí vem, o Flamengo está disposto a pagar mais algum valor em multa rescisória se não fizer um planejamento adequado, porque assim, o grande problema para mim também, que eu falo desse processo, é quando o Flamengo dá uma férias coletiva no final do ano de 45 dias para poder esperar o Vitor Pereira chegar. Cara, isso é loucura. Então, assim, os jogadores não chegaram bem do ponto de vista físico para disputar o Mundial, para disputar uma série de outros campeonatos posteriormente. Então, assim, vem uma série de pequenos erros para mim que ocasionam isso tudo e essa instabilidade que o próprio Flamengo criou. Não é ninguém que criou. O Flamengo teve isso que, para mim, ele mesmo criou e construiu isso. E, para piorar a situação, os jogadores não assimilaram a ideia do Vitor. Sim. Até agora, o Flamengo está num bonde aguardando essa estratégia, esse estilo de jogo do Vitor que não conseguiu assimilar. Vitor, o cara botar o Flamengo, nunca vi na vida, o Flamengo com três Rogério zagueiros. Ceni. Nunca vi na minha vida. Se você pegar de lá pra cá, pô, foi só ladeira. É outro erro que a diretoria cometeu. Escolher um treinador totalmente diferente do perfil do time que ele tem. Interessante que hoje eu estava escutando um trechinho de uma entrevista do Abel Ferreira no Roda Viva. E ele disse que quando o Palmeiras chegou para contratá-lo, ele disse: vocês sabem quem estão contratando? Porque às vezes o clube contrata um técnico na expectativa de que o técnico faça da maneira do clube. Mas precisa saber, esse técnico, ele realmente tem esse estilo de jogo, ele pode entregar isso. Eu acho que seria dessa maneira. Não é achar. O cara já tinha mostrado qual era o estilo dele. Já era conhecido. Confesso para vocês que no dia que começou a se especular a possibilidade do Vitor Pereira, eu falei, vai dar ruim. Vai dar
errado, não tem chance. Eu falei assim, a gente conversando, não tem chance de isto dar certo. Perdeu a primeira, perdeu a segunda, perdeu a terceira. Eu falei, tá esperando o quê para enxergar algo que todo mundo já enxergava? Acho que, principalmente os torcedores do Flamengo, já enxergavam isso desde o anúncio. Só que aí tinha uma questão que para mim fez com que o Flamengo segurasse até, digamos, chegar na exaustão, que era a multa rescisória de 21 milhões. Não era interessante para nenhum time pagar uma multa rescisória tão alta. Então, acho que era a parte financeira falando assim, cara, segura aí. Mas cai naquela questão de erro administrativo que você tinha pontuado ali logo no começo. Você colocar um cara que é uma aventura, porque a verdade é que o Flamengo aventurou com Vitor Pereira com a multa rescisória desse nível. Então, assim, realmente falhou demais. Eu acho que os técnicos portugueses, eles hoje são considerados os melhores do mundo, não apenas no Brasil, mas fora do país também. É tanto que o Abel agora é cotado para o Chelsea, considerado para o Chelsea, justamente por conta desse nível da escola de técnicos que nós temos em Portugal. Mas se criou uma paranoia de que se o técnico não for português, ele não serve. A verdade é que existe isso, e o Flamengo foi muito parte desse processo, né, dessa psicose pelos técnicos portugueses dentro do Brasil. Mas eu acho que foi assim um tiro no pé essa questão do Vitor Pereira no Flamengo. Agora, eu lutei muito, briguei muito, fiquei triste. Eu sou um cara que levantei a bandeira pela permanência de Vitor Pereira no Flamengo. Querendo inimizade dentro de casa. Alegria, mas eu não consegui. Ele me deu muitas alegrias, agora eu tô triste. Eu entendo o motivo.